Luisio à la basse, César Mariano au clavier et Elio Delmiro à la guitare. Capítulo 20. A efervescência daqueles dias de lançamento de disco traria de volta um velho caso de Elis Regina. Era como colunista do jornal O Globo
que Nelson Motta entrava na coletiva de imprensa com direito a coquetel e todos os mimos que a gravadora Warner havia preparado para mostrar à cantora que ali ela seria bem tratada. Nelsinho e Elis não se viam desde o trágico telefonema em que ela o colocara para correr, dizendo na frente de seu então marido Boscoli que as noites que passavam juntos eram invencionices de sua cabeça. Curado de suas feridas, Nelson era agora um solteirão convicto que sentia a brisa do mar em seu rosto já no café da manhã, no belo terraço na Avenida Atlântica, em Copacabana. Elis só estava no Rio para o lançamento do disco, com passagem de volta marcada para o fim da noite. Nelson sentiu o revival bater. Enquanto a entrevistava, pensava nos tempos de leveza e descompromisso que o levavam a saborear da felicidade plena. Não sabia explicar a origem, mas percebia que não estava sozinho. A mesma vibração tinha do lado de lá. Ao final do encontro, se despediram, trocaram beijos protocolares na frente dos outros jornalistas e seguiram seus caminhos. Ou pareceram seguir. Em mais algumas horas, Elis tocava a campainha de Nelson Motta. Elis? Oi, Nelson. Perdi o avião para São Paulo. Posso passar esta noite aqui? Espaço era o que não faltava no terraço do jornalista. Por mais uma vez, depois do longo caso que tiveram quando Elis era casada com Ronaldo Boscoli, os dois se trancaram do mundo. Antes de adormecer, Elis lembrou que estava sem dinheiro para ir de táxi até o aeroporto na manhã seguinte, e Nelson lhe deu alguns trocados. Ao acordar pela manhã, o produtor sentiu o vazio na cama. Procurou Elis e encontrou apenas um bilhete de despedida carinhoso e um cheque de valor muito maior do que o dinheiro que ele havia emprestado. O cheque ele nunca descontou. O bilhete guardou para sempre. Antes que qualquer temporada de lançamento do novo LP fosse desenhada, um convite direto da Suíça queria Elis como uma das atrações no Festival de Jazz de Montreux, o maior do gênero desde sua nada humilde estreia em 1967 com Nina Simone, Ella Fitzgerald e Bill Evans. Seu poder de projeção equivalia a algo como 5 turnês pela Europa e seu efeito sobre a carreira dos artistas era imediato. Mais do que revelar, Montreux sedimentava, reconhecia e homenageava. Seria um alto posto atingido por Elis Regina, equivalente em repercussão à importância ao próprio Olympiade de Paris. Aos 34 anos, Elis via a chance de se tornar a diva internacional que nunca havia sido de fato, em parte por falta de estratégia dos empresários, em parte por sua própria falta de interesse. Montreux era diferente, a começar pelos convidados que pisariam naquele palco. Chick Corea, Herbie Hancock, Ray Brown, Oscar Peterson, Wayne Shorter e Rick Wakeman. O blues, sempre representado em uma noite especial, teria na temporada o guitarrista irlandês Rory Gallagher e o bluesman Albert Collins, um texano cheio de apelidos superlativos que davam a dimensão da audácia de seus solos. Elis e César decidiram manter o grupo do álbum Essa Mulher. Não era uma opção técnica pelos melhores, mas por suas linguagens. Com Luizão e Paulo Braga,
Além da percussão de Chico Batera, o som de César vinha mais compacto, definido, propício ao escoamento de uma estética jazzística bem-vinda a um festival como aquele. Natan e Dudu, dois dos dispensados, não eram de ferro. Depois de anos segurando todas as pontas, esperavam serem chamados para servirem Elis no Olimpo. A frustração por não estarem naquele barco foi inevitável. Se a temporada de 6 a 22 de julho estava tomada de feras, a noite brasileira teria, além de Elis, um bruxo albino de nome Hermeto Pascoal. Como os ingressos para o show de Elis estavam esgotados havia dias, a direção do festival decidiu propor uma matinê, algo incomum no histórico do evento. Elis aceitou a proposta. Cantaria à tarde um repertório de 13 músicas e à noite repetiria a dose, trocando apenas alguns números. Seus músicos estavam com o repertório nas mãos, estrategicamente pensado para dar o recado de forma rápida e cortante. Mesmo o europeu que não conhecesse Elis teria a chance de vê-la em sua plenitude, disposta nas 1000 faces que assumiria para cantar Cobra Criada, Cai Dentro, Samba Dobrado, Rebento, Águas de Março e Madalena. O espetáculo da tarde tinha um medley de Milton Nascimento que engatava Ponta de Areia, Fé Cega, Faca Molada e Maria Maria, cheia das percussões afro-jazz de Chico Batera. Montreux tinha tudo para pavimentar o caminho da consagração no mundo do jazz. Ainda pela tarde, quando chegaram ao teatro para a passagem do som, os músicos ficaram intrigados com uma equipe técnica francesa posicionando câmeras de TV e microfones no teatro do Cassino de Montreux. Ninguém havia sido informado de que o show seria gravado. Aquilo não estava no contrato. Elis chamou André Midani para uma conversa no quarto do hotel em que estavam, em frente ao teatro. Sabendo agora que a apresentação seria registrada, o que significava comercializada, Elis pediu a Midani que fizesse um contrato para incluir seus músicos na divisão dos royalties, para impedir que ficassem a ver navios em uma futura exploração comercial do trabalho. Abriu mão de metade de sua porcentagem de 10% prevista em lei, deixando os 5% restantes para serem divididos pelo quinteto, um para cada acompanhante. Não era uma montanha de dinheiro que mudaria a vida daqueles profissionais, mas reforçava sua indignação diante da política de direitos autorais que havia muito brigava para mudar. Ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné. Lembra o povo alegre que vinha cortejar.
As cortinas se abriram. Ainda com o percussionista Chico Batera levando as congas para o palco, César puxou um solo de piano elétrico, de firulas ágeis e indefinidas, só para dar o recado. O sangue dos brasileiros estava quente. Quando voltou à terra, César encontrou o baixo de Luizão Maia quebrando no contraponto, pontuando mudanças de acordes e criando a introdução para a cobra criada de João Bosco e Paulo Emílio. Hélio Delmiro entrou aos poucos, dando corpo à harmonia, com intervenções de improviso, sem colidir com o baixo. Assim que a bateria de Paulo Braga deu forma ao caos, a temperatura subiu com o swing latino de balançar suíços. Aquilo girou pela cabeça da plateia por algum tempo, até que o apresentador chamou Elis Regina. As palmas vieram quentes quando Elis surgiu por trás dos músicos aos brilhos de um vestido longo e vermelho e uma blusa azul sem manga, com leve maquiagem e os cabelos presos por uma flor. Era a Elis de essa mulher que surgia na Suíça. O show da tarde correu solto com a cantora descontraída, revisitando cantos que a Europa já conhecia em sua voz. Quando terminava a última música, Maria Maria sorriu ao sentir que tinha a plateia nas mãos. Segurou o até que o mais resistente espectador se rendesse, colocando as mãos para cima e acompanhando com palmas. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Certo de que o espetáculo havia chegado ao fim após ver o teatro nesse transe por algum tempo, Claude Nobs, criador e diretor do festival, entrou em cena com um buquê de flores. Elise o recebeu com um beijo, preparada para se despedir, até que a plateia voltou a puxar o refrão. Para não perder o bonde, foi rápida ao deixar as flores sobre um dos teclados de César e voltar ao microfone. Ergueu as mãos emocionadas em sua vez de render-se à plateia e voltou a cantar sem olhar para os músicos. César martelou 9 notas e o grupo voltou com energia redobrada. 3 pessoas da plateia se levantaram à sua esquerda, outros 3 à direita e mais gente se encorajou.
quando Elis se despediu em estado de graça, com um beijo em cada músico e um aceno para César, antes de deixar o palco com a alma eufórica. A noite chegou e o esquema agora seria um pouco diferente. Com Elis abrindo o show para Hermeto Pascoal, o alagoano de 43 anos, que levava consigo uma forma de pensar música fora de qualquer convenção, que o elevava à condição de mago, ou, como preferiam os críticos, de bruxo. Na cabeça de Hermeto, se música é produzida por sons, tudo poderia ser música. Da queda de uma cachoeira ao apito de uma chaleira, do vento aos ruídos do intestino, bastava prestar atenção para encontrar a melodia. Hermeto chegou à Suíça com cabelos esvoaçantes e óculos grossos, olhando torto para as mesmas câmeras de TV que haviam incomodado os músicos de Elis. Inconformado com a falta de patrocínio para sua viagem, toda custeada pela gravadora Warner, sentiu que seria a hora de dar o troco às emissoras brasileiras que poderiam estar por trás daquilo e pediu que não filmassem nada enquanto tocasse. Os produtores se fingiram de surdos, mesmo porque nenhum deles era brasileiro ou falava português, e registraram a apresentação na íntegra. Hermeto vinha a Montreux já com um nome de peso, alguém que havia dito não a Miles Davis quando chamado a integrar sua banda. Um homem que assombrava a Europa e os Estados Unidos com uma musicalidade complexa, mas livre de conceitos acadêmicos. Engoliria aquele festival com uma sequência de temas que falavam um nordestinês cativante e capturavam o coração da audiência a cada solo. Ao final, uma ovação de 15 minutos o faria voltar para um número arrasador. Mas a glória de Hermeto poderia ser também o Calvário de Elis Regina. Uma inquietação abateu a cantora no camarim, minutos antes de ela entrar em cena para fazer o show da noite. Como é que a filha de uma mulher tão simples como Dona Ercy poderia pisar no mesmo palco de Ella Fitzgerald? Elis começou a apresentação tensa e suando. Avisado por um produtor francês de que sua estrela estava prestes a desmaiar no palco, Midani apanhou um copo d'água e se dirigiu para o canto direito de Elis, esperando que ela o visse. Elis o viu logo, apanhou o copo, tomou a água com pressa e voltou a cantar. O espetáculo já assumia tons dramáticos, com uma mulher visivelmente usando suas forças para chegar ao fim de uma epopeia. Sua entrada foi encerrada com palmas bem menos quentes do que as do show da tarde e bem mais econômicas do que as que se despediram de Hermeto Pascoal. E aquele era apenas o fim do primeiro ato. Sua entrada foi encerrada com palmas bem menos quentes do que as do show da tarde e bem mais econômicas do que as que se despediram de Hermeto Pascoal. E aquele era apenas o fim do primeiro ato. Ao se despedir da plateia, Elis viu Hermeto subindo ao palco em sua direção. De improviso, Claude Nobs havia pedido que fizessem um número de encerramento com voz e piano. A cena que Montreux viu a partir desse instante se tornou uma das performances mais debatidas a respeito do encontro de dois gigantes da música brasileira. Dueto ou duelo? Improviso ou disputa?
A primeira música que acertaram fazer ali, na hora, depois de alguns cochichos entre Elis e Hermeto, foi Corcovado. Elis ouviu a introdução caótica, uma, duas vezes, e sentiu o sinal do bruxo, mas decidiu esperar que a poeira de dissonâncias baixasse para ter mais segurança. Quando achou o tom, o que não era fácil ao lado de Hermeto, entrou firme com um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, até que o terceiro acorde lhe deu um nó. Em sua gana por liberdade, Hermeto não improvisava notas sobre campos harmônicos definidos, como fazem os jazzistas, mas alternava a própria harmonia, trocando os acordes de lugar, como se fossem peças de um jogo sem regras. Assim, sua base alternava a desconstrução total de sequências harmônicas com momentos de calmaria em raros trechos reconhecíveis da melodia. Isso até que o terremoto voltasse. Ao sentir a briga de foice que era cantar para Hermeto, Elis fechou os olhos e seguiu cantando. Segurava o tom com bravura e entrega, enquanto o piano viajava pelas galáxias. Corcovado era executada em duas versões ao mesmo tempo, de uma forma que provavelmente jamais passara pelas ideias de Tom Jobim. Sem cair, Elis virava o jogo e começava a transformar o desafio em diversão. Os dois já sorriam quando Hermeto abriu espaço para ele mesmo fazer um solo no meio da música e a tensão voltou. O problema não era a entrada do improviso do bruxo, mas a saída dele. Elis não poderia vacilar assim que o piano reabrisse o portal para que ela voltasse a cantar, mas era difícil saber o que se passava pela cabeça de Hermeto. De olhos arregalados, Elis procurou o tom e não encontrou. Até que percebeu duas notas familiares e as agarrou à unha. Mas aqui fez diferente, brincando de Billie Holiday nas subidas e descidas da melodia e soltando as próprias percepções para se jogar definitivamente em uma interpretação arrebatadora. O bruxo e a feiticeira começavam a fazer a plateia levitar. Os músicos de Elis estavam na área privativa dos camarins, tomando vinho e conversando com convidados como o pianista Herbie Hancock e o baixista Ron Carter. Era ali que todos se conheciam antes e depois dos shows, enquanto outros músicos se apresentavam. Às vezes, também tocavam em pequeno palco reservado para jam sessions, em encontros divertidos e inspirados. Pois, enquanto Hermeto e Elis estiveram em ação, algo congelou a área VIP. O barulho dos copos cessou e as conversas foram sendo interrompidas uma a uma pelas imagens que chegavam do palco através de um monitor e pelo som que saía das caixas acústicas. Hélio Delmiro via as estátuas que o rodeavam com um orgulho indisfarçável por ter saído da mesma terra que aqueles dois malucos que quebravam tempos e protocolos em Montreux. Elis e Hermeto parariam a Suíça inteira se quisessem.